Vai, João. Alto. Pronto. Melhorou? Ok, né, Nanda? Olá, Marcel. Bem-vindo. Amém. Amém, João. Vamos falar sobre recomeço hoje, tá? Mais um minutinho a gente inicia. Vamos compartilhando aí, seus amigos. A gente vai começar daqui a pouquinho, tá bom? A minha iniciação. Mas você pode ir compartilhando. Clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. E envia para os seus amigos. Fala, Conrado, meu irmão. Bem-vindo. Bom dia. Bom, meus amados, meus amigos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu quero iniciar a semana, nessa segunda-feira, trazer uma palavra para você, compartilhar aqui com você uma palavra. E hoje, especialmente, vamos falar sobre recomeço. Nada melhor, né,
do que iniciarmos a semana falando sobre recomeço. E eu queria perguntar a você que está aqui, você já precisou recomeçar alguma coisa na sua vida? Quer seja uma nova amizade, quer seja um novo trabalho, um novo projeto, um novo rumo para a sua vida? Você já precisou recomeçar? Só dá um joinha assim, se você já... Alguém aqui, né? Mas aqui hoje o pessoal ainda está entrando. Mas eu queria perguntar para você, você já teve que desafiar as circunstâncias e recomeçar? Fala, grande Edu. Eduardo. Recomeço nunca é fácil. Recomeço. Mila, que bom, Mila, você está aqui. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre recomeço. E para tanto eu quero ler um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que nos diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homem como mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou ali 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Esse texto que nós lemos aqui, nós vamos, como eu disse, vamos falar sobre recomeço. E esse texto é um texto que fala muito direto, muito forte, quando trata-se desse tema, recomeçar. Estamos iniciando aí um novo ano. Hoje é a primeira segunda-feira de 2021. Na verdade, literalmente, né? O ano está começando hoje. As pessoas aí depois da virada viajaram. Muitos não tiveram as suas atividades, ficaram em casa, descansando. E oficialmente, né? O ano está começando hoje, para a grande maioria das pessoas, né? Porém, depois de tudo que passamos em 2020, depois da pandemia, depois não, estamos ainda em pandemia, né? Mas depois de um ano tão atípico, tão difícil, as nossas expectativas para 2021, como elas estão? Será que realmente 2021 será um ano totalmente diferente de 2020? Será que 2021 será um ano onde as nossas esperanças devem estar firmadas? Será que iremos vivenciar mesmo um grande recomeço? Certo é que para muita gente, e por que não dizer para a grande maioria das pessoas, estão na expectativa de recomeçar. Muitas pessoas perderam emprego na pandemia, em 2020.
Muitas pessoas perderam parentes, perderam amigos, perderam expectativas, sonhos, projetos, e são desafiadas agora a recomeçar. Recomeçar um novo sonho, recomeçar um novo projeto, recomeçar uma nova vida. Muitas pessoas durante 2020, por conta de tudo o que aconteceu, se afastaram de Deus, se afastaram do Evangelho, se afastaram da fé. E estão buscando um fôlego, estão buscando uma perspectiva. E a pergunta é: você está disposto a recomeçar dessa vez? Talvez recomeçar agora da maneira certa. Todas as suas tentativas anteriores não surtiram o efeito esperado. Mas agora existe uma possibilidade. Você está disposto a recomeçar nesse novo ano? Recomeçar em todas as áreas da sua vida. Você está disposto? Então vamos juntos aqui entender o que significa isso. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, que agora ainda era Saulo de Tarso, era um judeu, um homem que fazia parte do poder romano, do Império Romano, fazia parte do exército de Roma, era um perseguidor da igreja. Logo nos primeiros momentos ali em que Jesus é assunto ao céu, Saulo ele dirige, ele lidera equipes de soldados para exterminar os cristãos. Lá no capítulo 8 de Atos, encontramos quando Estevão morre apedrejado e Paulo estava ali, liderando aquela equipe. E agora ele pede autorização para partir para Damasco. E no caminho de Damasco, ele tem um encontro real com Deus. O capítulo 9 de Atos registra claramente o recomeço da vida de Saulo. Ele recomeça tudo novamente. Ele tem um encontro real com Jesus, ele cai por terra, ele vê a gloriosa presença de Jesus ali ressuscitado. Jesus fala com ele, ele vai para Damasco, cego, fica ali durante 3 dias, é restaurado, muda o nome de Saulo para Paulo, a gente vai entender o motivo daqui a pouco. Enfim, a vida de Saulo aqui recomeça. A vida dele, esse texto se identifica muito com a nossa vida nesse início de ano. Precisamos tomar uma decisão de abraçar o recomeço. Porque na verdade, é claro que o recomeço é uma decisão nossa, mas ele está disposto todo dia. O recomeço está diante de nós todos os dias. O recomeço já está pronto para nós todos os dias. Aqui no texto de Atos 9, Saulo ele passa por esse momento de recomeço na vida dele e agora ele decide recomeçar da maneira certa. Mas existiu aqui alguns ingredientes que ajudaram Saulo a recomeçar certo. Alguns ingredientes. Assim como na minha vida, assim como na sua vida. Recomeçar não é simples. Recomeçar não basta apenas querer recomeçar. Eu conheço gente que toda semana quer recomeçar. Toda semana eu converso com alguém, né? Está disposto a recomeçar. Isso já tem uns 5 anos. Ele, sabe? Não basta querer recomeçar. É necessário alguns ingredientes para que esse recomeço seja realmente eficaz nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu encontro aqui no texto de Atos 9, o texto diz o seguinte, que Saulo, porém, ainda respirando as ameaças da morte dos discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
Pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns pelo caminho, tanto homem quanto mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo a viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. Olha que interessante. O recomeço de Saulo inicialmente se dá com a vinda, a presença de Jesus ressuscitado na vida dele. O primeiro ingrediente para o recomeço, para um verdadeiro recomeço, é Jesus na sua vida. Parece simples, né? Parece uma frase de efeito. Parece um mero argumento. Mas é fato, queridos. Sem Jesus na sua vida é impossível recomeçar da maneira certa. Você pode ter tudo na vida. Você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa família, né? Você pode ter uma boa condição financeira, você pode ter um bom histórico, um bom histórico familiar, você pode ter tudo. Tudo. Mas se você não experimentar o recomeço, tendo Jesus na sua vida, tenha certeza que não será completo. E como não é completo, a tendência é ir deteriorando com o tempo. É a presença de Jesus que faz permanecer a paz na sua vida. É a presença dele que faz durar a paz na sua vida. É a presença dele que sustenta a sua vida. Né? Claro, se fôssemos falar aqui de pontos teológicos, poderíamos até apresentar a dispensação atual que nós estamos vivendo, que é a dispensação da sustentação. Né? E isso se faz através de uma intervenção direta de Deus. E é a presença de Jesus em nossas vidas que faz o recomeço, quer seja em qualquer área, ser duradouro e eficaz. Qual é o lugar que Jesus tem nos seus sonhos desse recomeço? Será que o recomeço desse ano, o recomeço dos sonhos, o recomeço dos projetos, será que são direcionados por Ele? Ou por confusão? Ou por uma ideia sem um sentido? Ou por uma motivação, quer seja ela qual for? Qual é o sentido do teu recomeço? Se Jesus não estiver, estiver não, se Ele não se fizer presente na sua vida nesse ano de 2021, se Ele não for prioridade na sua vida, se Ele não for o primeiro, se Ele não for a coroa dos seus sonhos e projetos, sinto lhe informar, a probabilidade de todos os sonhos e projetos teus darem errado neste novo ano, apesar de ser um novo ano, é quase que 100%. Para que o recomeço seja eficaz, Jesus tem que estar presente na sua vida. A segunda coisa, diz aqui no versículo 4, depois que ele vê a luz luminosa, a luz brilhante, a presença de Jesus está ali diante dele. Versículo 4, e caindo por terra ouviu uma voz. Olha só, o segundo ingrediente para que haja um recomeço de verdade na sua vida. Saulo cai com o rosto em terra, como um símbolo de rendição,
como um símbolo de humilhação. Não de humilhação no sentido de ser humilhado, mas de humilhação no sentido de se humilhar. O segundo ingrediente para um verdadeiro recomeço é uma autoavaliação e uma humilhação diante daquele que tudo pode e aquele que tudo é. E toda humilhação, todo gesto de humilhação, no sentido de você ser humilhado, não, estou falando de se humilhar, de reconhecer as suas falhas, reconhecer o quão pequeno você é, reconhecer o, sei lá, talvez o quanto cabeça dura você é. Sabe? Sem uma autoavaliação, sem uma autocrítica, sem um esvaziamento de si, jamais você pode se encher de Deus. Você só se enche de Deus quando se esvazia de si. Esvaziar-se de si é analisar a sua vida, os pontos que precisam melhorar, aquilo que realmente você precisa, sabe, abrir mão, ainda que seja algo aparentemente bom para você, mas não é a direção de Deus. Existem pessoas que aprenderam que o que vale é fazer o que quer, é fazer o que se sente bem. Quando você observa a vida de tais pessoas, muitas vezes está parada, pausada, porque só busca aquilo que realmente quer e não o que realmente precisa. Uma mudança de direção, uma mudança de postura, né? Uma mudança de direção, mas insistem muitas vezes nas mesmas decisões erradas. Então, caindo por terra. O segundo ingrediente é esse. É fazer uma autoavaliação. É aquilo que Paulo diz aos Coríntios, né? Examinar-se a si mesmo para comer do pão e beber do cálice. É exatamente isso. O recomeço só é possível se você fizer uma autoavaliação. Quando Saulo cai por terra, ele estava se colocando diante de Deus e dizendo: eu quero a mudança que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais insistir com os meus projetos que já faliram, os meus sonhos que já faliram. Meu amigo Ronaldo, meu irmãozão, prazer, meu pastor, bem-vindo, meu irmão. Então Saulo se prostra e se permite ser tocado e restaurado e renovado pelo Senhor. Então o segundo ingrediente para o recomeço é uma autoavaliação. E tenha certeza, quando você se autoavalia, tenha certeza que você sempre vai encontrar aquilo que muitas vezes está servindo de barreira para o novo de Deus chegar na sua vida. O terceiro ingrediente, olha só, o primeiro ingrediente é a presença de Jesus para o recomeço. O segundo ingrediente é a autoavaliação. O terceiro ingrediente, olha só, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Queridos, o terceiro ingrediente para um verdadeiro recomeço é estar sensível à voz de Jesus. Saulo, depois de ver a luz brilhar, depois de se prostrar diante dele, ele tem o privilégio de ouvir a voz
do próprio Jesus falar com ele, orientar a ele. Depois a própria voz o orienta, a ir para Damasco, que encontraria ali um homem chamado Ananias. Ou seja, Saulo ele começou a experimentar a direção de Jesus a partir da sua própria voz. O terceiro ingrediente é você seguir as orientações de Jesus. Seguir a sua palavra, a sua voz. A sua voz que nunca erra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A sua voz que nunca nos orientará acerca daquilo que queremos, mas sempre nos mostrará aquilo que realmente precisamos. Aquilo que realmente precisamos. Talvez a insistência nos erros da nossa vida, talvez não, sempre, é pelo fato de não seguirmos os conselhos e as orientações exatas do Senhor. E há um grande problema quando algumas coisas em nossas vidas estão dando certo e aquilo anestesia os problemas que realmente precisam serem resolvidos. Existem pessoas que ficam anestesiadas porque em alguma área da sua vida está dando certo, mas em outra, e talvez outras mais importantes, estão sendo envenenadas, estão sendo deterioradas. E é a direção de Jesus, é a palavra dele, é o conselho dele que te fará conduzir ou te fará caminhar no verdadeiro caminho que produz vida e não te anestesia por alguns momentos. Não te leva a uma satisfação momentânea, não, mas que te leva a experimentar uma novidade de vida. Em 2021, ouse recomeçar a sua vida por completo, seguindo exatamente a orientação de Jesus. E como é que eu sigo as orientações de Jesus? Eu sigo observando a sua palavra, aprendendo a sua palavra, me dedicando à sua palavra, me dedicando à comunhão, me dedicando à vida, não à religiosidade, mas à vida de construção de fé. Quarto ingrediente. E os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. O quarto ingrediente para um novo recomeço: não se importe com terceiros. Existem muitas pessoas que deixam de desfrutar do melhor de Deus, da presença dele, porque ficam preocupados com o que as pessoas vão pensar. O que é que fulano vai pensar? O que é que ciclano? Eu quero recomeçar a minha vida este ano. Eu quero tudo novo. Eu quero recomeçar também, amadurecendo na fé, em uma nova perspectiva, me entregando mais a Deus. Mas o que fulano vai pensar? Queridos, não importa se outros não estão vendo. O importante é que você está vendo. O texto diz aqui que aqueles que seguiam Saulo, ninguém viu nada, mas ele viu. Ele aproveitou o momento. E o futuro de Saulo dependeu dessa atitude que ele tomou ali. O seu futuro depende daquilo que Deus está mostrando para você e não o que pessoas vão achar.
Se você quer mais de Deus, se você quer recomeçar mergulhado na presença de Deus, não importa a opinião de terceiros. O importante é o bem que você está buscando para você, para sua família, para sua história de vida. Hoje em dia, principalmente, as pessoas vivem em função do que outras pessoas acham, do que fulano pensa de mim, do que ciclano pensa de mim. Porque eu tenho que seguir a mesma linha que agora aquele grupo ali está seguindo, eu tenho que fazer o que aquele grupo está fazendo. Não, querido, a sua vida é única, a sua vida é particular. A saúde, a paz e a fé da sua vida, da sua família, só diz respeito a você, às suas escolhas. Isso eu pratico na minha vida. Eu não vivo a minha vida para me adequar a grupo algum. Eu vivo a minha vida. Eu compro o que eu posso comprar, eu visto o que eu posso vestir. Sabe por quê? Porque a vida é uma só. Eu não posso viver em função de ninguém. É claro, respeitando todo mundo, óbvio, sendo agradável com todo mundo, mas vivendo a minha vida. Sabe por quê? Porque a saúde da minha vida, a saúde da minha família depende das minhas escolhas. E não em eu me adequar ao que os grupos agora estão se adequando. Não. Agora isso se adquire a partir de uma consolidação da palavra. Não importa o que fulano acha, não importa o que ciclano acha, o importante é o que eu estou decidindo viver. De acordo com a palavra de Deus, equilibrado na palavra. Repito, é óbvio, respeitando todo mundo, vivendo de uma maneira que Deus é glorificado na minha vida. Mas eu não posso viver em função de grupos. Eu tenho que me adequar àquilo que a palavra de Deus me ensina. Perceba que somente Saulo viu. Os que estavam ali, ninguém viu nada, mas Saulo viu a luz brilhando, viu a presença de Jesus, ouviu a voz de Jesus, e é isso que importa. Quando você escuta a voz de Jesus, você caminha em um caminho que, tenha certeza, não gerará prejuízos para a sua alma lá na frente. Outro ingrediente, e já caminhando para o final. Então Saulo, ninguém viram mais. Saulo levantou-se, versículo 8, do chão, e abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Olha só que interessante. A vida que Saulo levava era uma vida de destruição, uma vida de perseguição. Mas quando ele encontra a luz, cai por terra, faz um autoexame, ouve a voz de Jesus. E agora, quando ele levanta cego. É interessante isso. Sabe por quê? Porque o recomeço que você experimenta hoje não pode ser com a mesma visão que você tinha ontem. Não pode. Não pode. Senão tudo vai ser a mesma coisa novamente. O recomeço na presença de Deus não pode ser com os mesmos olhos que você viveu até ontem. Se você quer recomeçar a sua vida, se você quer um novo recomeço de verdade, se você quer um recomeço, você tem que mudar a sua visão. Literalmente. Sabe o que Jesus diz?
A candeia do corpo, da alma, são os olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Interessante, né? E os olhos se tornam bons a partir daquilo que eu permito alimentá-lo. Lá no Salmo, no livro dos Salmos, diz assim: não poreis coisas más diante dos teus olhos. Como é que você quer um recomeço com a mesma perspectiva de visão? Vai ficar salvo, viu? Vai ficar salvo. Como é que você quer um novo recomeço com a mesma maneira de olhar? É Leila, né? Agora que eu percebi que é Leila. Vai ficar salvo, viu, Leila? Então, para que o novo recomeço, para que o recomeço verdadeiro aconteça, você tem que permitir os teus olhos serem trocados. Em uma das cartas que Jesus envia para uma das igrejas de Apocalipse, ele fala assim: recomendo-te que use colírio nos teus olhos, para que veja. Porque aquilo que tem te encantado, aquilo que tem te levado muitas vezes a realizações momentâneas e que você muitas vezes não vê maldade em nada, é justamente isso que está te afastando do novo de Deus. Se permita enxergar melhor. Se permita. Não com os teus olhos, mas com os olhos novos que Jesus está disposto a te dar. Se permita. Ainda que você aparentemente tenha ficado cego, você está cego, sabe por quê? Porque você não está enxergando mais o que você enxergava. É um processo, porque 3 dias depois, Saulo recupera a visão. E aí ele muda de nome. Saulo, né, que é uma variação do hebraico Saul, referindo-se ao rei Saul, né? E ele passa a se chamar Paulo, um nome grego, e que agora é greco-romano, né? E que lhe possibilitaria agora entrar e ser muito bem recebido nas cidades onde ele iria pregar o evangelho. Por isso que ele muda do nome de Saulo, um nome hebreu, para Paulo, para ser mais aceito, melhor aceito. Era um nome mais familiar entre os gentios. Até isso. Você se propõe a mudar, não por si, mas para agradar a Deus e em função do próximo. Não em função do próximo no sentido de fazer a vontade do outro, não, mas no sentido de ser útil ao próximo. Toda a sua perspectiva muda, a sua visão muda, os seus princípios mudam, os seus valores mudam, as suas amizades mudam, porque agora o seu mundo muda. Porque agora o seu mundo cria novas perspectivas. Porque agora o seu mundo torna em cores. Hi, my friend. Welcome. Sabe, então o Jesus, ele muda completamente a sua perspectiva, a sua visão, a maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você vê. Permita-se ser tocado por Ele. Permita-se. Permita ter os seus olhos tocados por Ele.
e você verá que o mundo, a vida, é infinitamente mais bela do que você pensa e do que você imagina. Amém? Eu vou orar com você e que esta palavra alcance o teu coração nesta manhã. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão acompanhando esta live. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um deles. Que esta palavra esteja alcançando o coração de cada um. Que esta palavra esteja mudando o coração de cada um. E que cada um possa compreender que recomeçar é possível, mas só vale a pena se for com os ingredientes certos. Presença de Jesus, uma autoavaliação, se aproximar dele sem se importar com o que as pessoas acham dele, permitindo-se, Pai, ser tocado e mudar a nossa maneira de ver. Que 2021, Pai, seja um ano de recomeço com a Tua presença. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Essa mensagem e as outras que eu vou estar fazendo aqui ao longo da semana vão ficar gravadas aqui e também lá no canal do YouTube, tá? Vai lá no meu canal do YouTube, Luiz Maia Vaz, se inscreve lá e todas essas mensagens vão também ficar. Dines, bem-vinda. Aliás, Dines estava com a gente aqui, né? Muito bom ver você, Dines. Elô também, Heloísa. Então vão lá no canal no YouTube, eu vou deixar gravado lá e vou baixar lá esses vídeos também. Estou começando a movimentar novamente o canal do YouTube, tá bom? E no mais, fique com Deus. Um beijo, tenha uma ótima semana e recomece da maneira certa, assim como eu tenho feito, né? Todos os dias e me propus a fazer também agora. Amém, Leila? Um abraço, Leila. Deus abençoe vocês, viu? Thaís, que bom ver vocês aqui. Fiquem em paz.